Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nilton Adriano dos Santos Gomes, sou professor colaborador no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, e pesquisador associado, na verdade visitante, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nosso objetivo aqui hoje é apresentar o trabalho Análise da frequência radar na detecção de um RPA em função da RCS. Esse trabalho, na verdade, é fruto de um trabalho de TCC, o curso de especialização em análise do ambiente eletromagnético, realizado pelo René Costa, que está como coautor, orientado por mim e pelo Major Sleutz, do Instituto de Aplicações Operacionais, que está como coautor também, e também temos como coautor o pesquisador Baldan, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também é colaborador no ITA, e o Major Richa, que é aluno de doutorado do ITA. Vamos seguir o seguinte roteiro. Então, iniciamos com uma introdução, posteriormente a fundamentação teórica, na sequência materiais e métodos, resultados de discussões obtidas e a conclusão do trabalho. Então, uma introdução. Então, as aeronaves remotamente pilotadas ou não tripuladas, elas têm revolucionado no século XXI em aplicações civis e militares. E esse aumento, né, da demanda de uso carece de uma regulamentação e controle e, consequentemente, um estudo técnico, né, para melhorar os meios e métodos de detecção desse tipo de aeronave. E o nosso trabalho tem o objetivo de gerar um critério, né, do uso da frequência de microondas na aplicação de detecção radar para esse tipo de aeronave, aplicando o conceito da RCS, que é o Radar Cross Section, ou seção reta radar, mais conhecidamente em português. Fundamentação teórica. Então, as aeronaves remotamente pilotadas, elas têm origem nas bombas voadoras V1 alemãs da Segunda Guerra Mundial. Na década de 70 do século XX, iniciou-se a construção da aeronave Albatross, financiada pela DARPA, que originou o Mk1 Predator, que é operado pelas forças militares americanas. No Brasil, o uso tem uma aplicação comercial, pessoal e militar. Ainda está sendo implementada uma série de procedimentos ainda. E o DCE, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, designou o termo RPA como termo padrão, em detrimento do termo ARP, que normalmente é utilizado em português. Processo de detecção. Então, pela DCA 1-1 de 2020, doutrina base da Força Aérea, é elencada uma série de requisitos para a detecção de aeronaves, né? Com foco em observar, dissuadir, negar, desviar, neutralizar e destruir qualquer ameaça no espaço aéreo brasileiro. Baseado nisso, o nosso trabalho tem como objetivo dar esse suporte a essa DCA. E a nível mundial, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, define a RPA em 3 classes, sendo que o nosso trabalho está focado na classe 1, na condição de utilizar um RPA micro, que tem um peso abaixo de 2 kg, um teto operacional abaixo de 200 pés e um alcance operacional no máximo de 3 milhas. Então, para isso, é utilizado o processo de detecção de ameaças usando o ciclo ODA, onde focamos mais na questão da detecção. Nosso foco é detectar o RPA. Então, o processo de detecção atualmente existe vários tipos, onde a indústria de defesa desenvolve essa tecnologia em vários espectros. Então, nós temos o espectro de RF, o espectro do visível, a faixa do infravermelho, a faixa acústica e, por último, nós temos a faixa de radar, que é o nosso foco, o nosso trabalho. É aqui onde nós discernimos o nosso trabalho em si. E para isso é necessário compreender um pouco a equação radar,
onde vem escrita aqui uma série de variáveis, e essas variáveis estão totalmente ligadas diretamente ao tipo de radar empregado, sendo que a RCS, que é o termo sigma, a única que depende do alvo. Então, utilizando este gráfico aqui à direita, é um entendimento mínimo da determinação do alcance radar em função da relação sinal-ruído. Então, o radar é baseado no sinal de eco. Esse sinal de eco é proveniente da reflexão radar realizada pela emissão de uma densidade de potência. Ao chegar a ser uma relação sinal-ruído ótima, o radar detecta este alvo e determina a distância entre a antena radar e o alvo em questão. Nesse trabalho, nós utilizamos o conceito do radar hipotético, utilizando valores usuais de radares para fazermos o estudo e empregar como metodologia desse trabalho de detecção de alvos do tipo RPA. É necessário também o entendimento da RCS, que é conhecido como Radar Cross Section, ou seção reta radar. Então, baseado no diagrama de radiação de uma antena de radar, há uma emissão de um campo elétrico incidente sobre um alvo, que no caso é esse RPA aqui, através do vetor de Point. Essa energia emitida pela antena do radar chega ao RPA. Ao chegar no RPA, ela é espalhada, e criando-se um campo elétrico espalhado, uma parte dessa energia retorna na direção da antena radar, e essa é a relação entre a energia que retorna, que o campo elétrico espalhado e o campo elétrico incidente. Baseado nessa equação, nós temos o cálculo da RCS em função do ângulo de elevação e o azimuth, dado em metros quadrados, que também pode ser calculado em dBSM, aplicando 10 vezes o logo deste valor. E aí, a partir desse valor obtido, é possível determinar o alcance radar através da equação radar, que é o que nós iremos aplicar. Materiais e métodos. Nós utilizaremos um RPA de uso comercial, que é o Phantom, um peso abaixo de 2 kg, com comprimento máximo e comprimento mínimo, da classe 1 micro, classificado pelo padrão OTAN. A modelagem e simulação do RPA é utilizado no software FECO, empregando uma estruturação de emissões em 360 graus de azimuth e 30 graus de elevação do sinal radar com passos de 1 grau. Nas frequências de 1.3 GHz, banda L, 2.8, banda S, 5.3 GB na banda C e 10 GB na banda X. Tudo com a polarização horizontal, utilizando o método assintótico físico-óptico com a discretização de lambda sobre 8 e o material PEC, que é considerando que o material todo é metálico, né? Então, resultados e discussões. Então, baseado nesse tipo de metodologia, foi calculado e simulado as RCS nas 4 bandas de frequências, e que são apresentadas o resultado do diagrama polar da distribuição da RCS em função do azimuth para um único ângulo de elevação, mas foram calculados para todos os ângulos com steps de 1 grau, e apresentamos aqui em 1.3, 2.8, 5.3 e 10 GB. Observamos que basicamente há uma cintilação nas frequências maiores, quer dizer, uma maior variância da RCS em função do azimuth. Esses cálculos foram sintetizados através desse gráfico, em que em cada ponto, por exemplo, neste caso aqui nós temos a 90 graus, a 1.3 GB, nós temos a média dos azimuths para aquela elevação. Então foi calculado para cada elevação a RCS média do azimutal para as 4 frequências em estudo. Aí observamos que basicamente a frequência de 1.3 GB é que possui a maior RCS média em todas as elevações estudadas. Isso é sintetizado através dessa tabela,
em que é apresentado a RCS média de menos 11,9 na frequência de 1,3 e a menor RCS média de menos 15,4 na frequência de 10 GB. Todos esses cálculos aqui foram realizados para cada frequência, com tempos diferentes de cálculo, sendo que o tempo total foram de 7 dias, 15 horas e 23 horas, no método assintótico, que é um método até mais rápido para se calcular. Então, o uso do PEC foi utilizado para justamente melhorar a visualização da reflexão da onda e sabermos o comportamento da maior RCS possível para esse RPA. Então, consequentemente, se nós utilizássemos um ABS, esse valor seria menor, mas o uso do PEC nos dá a visão de como a estrutura geométrica do RPA iria se comportar diante de um material totalmente metálico. Então, consequentemente, os maiores valores de RCS são dados através do uso do PEC como material estruturante. Então, a predição de alcance era utilizada pela equação radar, como já foi apresentado anteriormente, e separamos a parte que está totalmente relacionada ao radar em si e substituímos os termos os adotados pelo radar hipotético e atribuímos a um valor, que é um valor K. Esse valor K foi calculado e deu um valor 34.513,21 e aplicando a variação do lambda, que está correlacionada à frequência, e o valor de sigma, que é RCS em função da frequência, e os ângulos azimutais, é possível definir o alcance médio em cada elevação por frequência. Então, foi obtido para cada frequência, variando o ângulo θ, e obtivemos a distância, o alcance médio para cada condição de frequência. Então, para 1.3 GB foi obtido 8.381 metros, que equivale a 4,5 milhas, que é o maior alcance. Na frequência de 10 GB nós obtivemos 2.469 metros, que é 1.3 milhas. Consequentemente, houve uma degradação do alcance em função da frequência e em porcentagem chegou-se a 70,5% de degradação com o aumento da frequência, no caso banda X. Bem, nós não avaliamos as perdas de propagação, nem a variação da largura de pulso, nem a frequência de repetição de pulso, nem bem como as diagramações das antenas, porque isso aqui iria influenciar a célula de resolução. Esse é um estudo que não foi feito nesse trabalho inicial. E foi atribuído o conceito de radar hipotético, que é bem interessante para utilizarmos em estudos de um TRL mais baixo. Então, te dá essa visão de um radar que você pode projetar futuramente. Conclusão. Então, nós observamos que o radar banda L obteve o maior alcance, em detrimento dos outros, chegando a 4,5 milhas. Houve uma degradação do alcance em função do aumento da frequência, sendo que a maior degradação foi a banda X de 70%. É interessante utilizar uma combinação conjugada das bandas de frequência quando você tem vários tipos de RPAs. Então, o ideal é ter um banda L combinado com banda C ou banda X. E no final, o objetivo foi alcançado, né, que é criar um critério técnico para definição de radares, no intuito de realizar a detecção de RPA no contexto da segurança de voo e na defesa aérea nacional. Bem, nós seguimos esse roteiro. Agradecemos ao ITA, né, o curso de especialização nas ambientes de eletromagnética, por termos realizado esse trabalho de orientação, ao Laboratório de Guerra Eletrônica, as atividades de pesquisa aplicada à área operacional, e os laboratórios associados de sensores, o LAIS, do INPE, e o Grupo de Materiais Avançados de Pesquisas Aeroespaciais, ao qual também eu pertenço. Obrigado.